Bom dia, gente. Bem-vindos para a nossa sexta aula. Vamos orar. Senhor amado, obrigado por mais esta manhã, por essa oportunidade que temos mais uma vez de nos aplicarmos a conhecer Tua palavra e ávidos por sermos instruídos, transformados, confrontados pelo Senhor. Que o Senhor possa fazer para cada um de nós desse tempo um tempo produtivo, proveitoso, inspirador. Que nosso amor ao Senhor seja fortalecido, bem como nossa fé e esperança. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, estamos dentro do grande tema de encontros com os desprezados, né? E a gente, na semana passada, começamos a ver aquele encontro do Senhor Jesus com aquela pecadora, né, na casa do fariseu, ali em Lucas 7. Nós lemos o texto a semana que vem, né? E nós lemos o texto a semana passada e ficamos nessa semana de terminar as nossas reflexões, né? Então a gente vai comparar agora a atitude daquela pecadora, daquela prostituta, com a atitude do Simão, do fariseu. O Senhor conta uma parábola dos dois devedores, né? E naquela parábola, no desfecho da parábola, o Senhor Jesus pergunta para o Simão qual deles amava mais o Senhor, e ele respondeu o que foi mais perdoado, né? Se respondeu bem, e ele faz uma comparação entre ele próprio com aquela mulher. Então, o Simão, contrariando as regras de boa etiqueta e de receber bem os convidados na sua casa, não ofereceu o básico a Jesus, não ofereceu água para lavar os pés. Lembra que aquele contexto bem empoeirado, de estradas empoeiradas, de caminhos empoeirados, era costume, antes de entrar na casa de alguém, lavar os pés, né, para manter um pouco de higiene. E isso. Ele colocou Jesus para dentro, sentou à mesa sem oferecer água para os pés de Jesus. Em contraste com isso, o Senhor Jesus aponta que aquela prostituta lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Ela higienizou, vamos dizer assim, os pés de Jesus, chorando copiosamente, aquele choro que revela uma profunda tristeza, né, um profundo lamento, uma dor na alma muito intensa, e toda aquela lágrima lavou os pés do Senhor Jesus. Ela enxugou os pés com seus cabelos para poder ungir os pés de Jesus, né? O Simão não recebeu Jesus com um beijo na face, uma saudação comum para quem era bem-vindo na casa, né? E a mulher, em contrapartida, não parou de beijar os pés de Jesus. Uma atitude, como a gente viu, de extrema honra ao Senhor Jesus, por um lado, e de extrema humilhação a si própria, né? Alguém prostrado aos pés de Jesus, beijando os seus pés, comunicando uma imensa diferença entre Jesus e ela, né? Comunicando: eu não sou digna, né, de estar diante do Senhor, por isso eu estou aos teus pés. O Simão não ungiu a cabeça com óleo, que era algo relativamente barato, né? Era um costume da época. A gente não se vê hoje, eu brinquei a semana passada, a gente não se vê hoje derramando um vidro de galo na cabeça, né? É estranho, né? Mas naquela época era um costume. Na falta de shampoo, condicionador e etc., o óleo ajudava a dar uma... Tem gente que usa aquelas brilhantinas, né? Como é que chama aqueles negócios lá? Gel, não sei o quê, né? Então, na época o pessoal usava óleo, né? Para dar uma ajeitada no cabelo, né? Não tinha chapinha, né? Não tinha nada disso. Então, era um costume também oferecer óleo, né, para os visitantes. Assim como alguém chega na sua casa, você oferece um lavabo com sabonete, né? Enfim. Ele não ofereceu nem o óleo barato para o Senhor Jesus ungir a cabeça. Aquela mulher ungiu os pés de Jesus com um unguento, com um perfume extremamente valioso. E, tirando o gancho da parábola, aquele fariseu não teve nenhum pecado perdoado,
Ao passo que aquela prostituta, com seus muitos pecados, teve todos os seus pecados perdoados. E, segundo o ensinamento da parábola, o Simão, que se julgava sem pecados, né, ou superior àquela prostituta, não amou o Senhor Jesus Cristo, e aquela prostituta, em função dos seus muitos pecados perdoados, ela muito amou o Senhor Jesus Cristo. Essa é a comparação que o Senhor Jesus faz entre o Simão e a prostituta, né? Então, quando o Senhor Jesus diz para ela, no verso 48, os seus pecados estão perdoados, era uma afirmação extremamente chocante, né? Poderia ser facilmente considerado como uma blasfêmia, como foi, né? Como foi em outras ocasiões, né? Em Marcos 2,6, depois que o Senhor Jesus cura aquele paralítico, e o Senhor Jesus fala que seus pecados estão perdoados, alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus diz de novo para aquela mulher: seus pecados estão perdoados. Eu tenho autoridade para perdoar os seus pecados, porque eu sou Deus, né? E alguns começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Aqui a indagação é diferente da indagação de Marcos. A indagação de Marcos 2 isso é blasfêmia. Ele não pode falar desse modo. É só Deus quem perdoa pecados. Mas aqui a indagação era de assentimento, não de reprovação. Quem é este que perdoa pecados? Quem é este que perdoa pecados? Aí o Senhor Jesus se dirige para aquela mulher. Verso 50, mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Aquela mulher foi salva por sua fé, não por sua atitude, né? A sua fé, a sua atitude reproduziu a fé que ela tinha no Senhor Jesus Cristo, porque a atitude é decorrente da fé. Isso funciona como uma regra básica na vida cristã, né? A gente não é salvo por obras, né? Como Efésios 2,8, para que ninguém se glorie, mas nós somos salvos pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quem Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, as obras decorrem da conversão e não o contrário. Então, a fé daquela mulher a salvou e não seu ato de humilhação, de auto-humilhação. Diferente do que aconteceu no caso da mulher adúltera, como a gente viu também na semana passada, onde o Senhor Jesus, depois do encontro com ela e com aquela multidão que estava testando o Senhor Jesus ali, o Senhor Jesus falou para ela: vai e não peques mais, né? Por que Jesus não fala isso para essa prostituta? Porque ela já uma demonstração de arrependimento, a metanoia, né, a mudança de mente, já estava estabelecida ali para ela, né? Ela já estava arrependida da sua vida, e o Senhor Jesus sabia que ela não iria pecar mais, porque houve conversão. Ela iria abandonar, está implícito, né? Esse conceito está implícito, ela iria abandonar aquela vida de pecados, né? Vá em paz. O Senhor Jesus despede aquela mulher assim: vá em paz, paz com Deus, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquela mulher recebeu um perdão decorrente do seu arrependimento, né? Aquela atitude de dor com seu próprio pecado comunicava uma auto-indignação com aquele estilo de vida, e houve salvação. Ela se arrependeu, foi salva pela fé e certamente abandonou aquela vida de pecado, e seu ato foi eternizado, né? Esse ato de ela ungir os pés do Senhor Jesus depois foi reproduzido por Marta, lá alguns dias antes da morte, por Maria, né? Alguns dias antes da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, algumas lições a destacar desse encontro do Senhor Jesus com essa mulher. Em primeiro lugar, pecados devem... Me faltou
um verbo ali, devem gerar incômodo. Pecados devem gerar incômodo. Aquela mulher chorava, não era à toa, chorava por quem ela era. O fariseu, quando arraseou, se ele soubesse quem é e que tipo de mulher é essa, a mulher estava extremamente incomodada, com dor na alma, por conta do seu pecado. Isso deve acontecer com todos nós. Pecado deve produzir dor na nossa alma. Se não está produzindo, tem alguma coisa muito, muito errada com a gente. Quando a gente olha para o texto de Tiago 4, a partir do verso 7, Deus nos ensina o seguinte: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus se ele se aproximar de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É exatamente o que aconteceu naquela cena, naquele encontro com o Senhor Jesus com aquela mulher. Um entristecimento, um choro de lamento, uma tristeza profunda, uma auto-humilhação diante do Senhor. Isso deve acontecer com a gente também. Quando nós pecamos, nós devemos nos incomodar muito. O pecado deve produzir em nossas vidas tristeza. A gente não pode tolerar pecados. Eu peco e está tudo bem? A gente não pode tolerar pecados. E tem certos pecados que são considerados pecados light, né? Que não são sérios, não trazem consequências, né? Falar mal dos outros é pecado light. Uma mentirinha de vez em quando, para poupar de alguma dor, ou para criar algum atalho, né? Um pecado light. Né? E crentes têm convivido com esses pecados light, e alguns crentes têm convivido com pecados muito sérios, com estilo de vida duplo, né? Uma vida aparentemente piedosa nas interações com os irmãos em Cristo e na sua vida pessoal cometendo as mais vis atitudes, né? Adultérios, traições, roubo, né? Mentiras. Olha o texto de Romanos. O texto de Romanos nos ensina sobre essa aversão que nós precisamos desenvolver ao pecado. Não está tudo bem falar uma mentirinha de vez em quando. Não, mas foi só uma conversa com amigos. Eu falei alguma coisa, uma mentira lá, só para o pessoal dar risada. Isso é sério. O pai da mentira chama-se diabo. A gente não pode tolerar essas coisas em nossas vidas. Olha o texto de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Olha a figura de linguagem aqui. Nós morremos para o pecado. Como é que a gente vai permanecer no pecado? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo é um sepultamento da velha vida e um ressurgimento de uma nova vida absolutamente intolerante a pecados. E a gente já estudou aqui o texto de 1 João, né? É impossível viver 100% do tempo sem pecados. Agora, isso não deve servir de desculpa para a gente. Então tudo bem se eu pecar. São coisas diferentes. Nós precisamos desenvolver essa santa aversão ao pecado. O texto continua: considerai-vos mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. O pecado pode assumir o controle da nossa vida. Você já ouviu aquela frase, onde passa um boi, passa uma boiada? Né? Quem está fazendo dieta, experimenta isso. Né? Você come um pedacinho de chocolate, daqui a pouco a barra inteira já foi. Né?
Com pecado é a mesma coisa. Você tolera um pecadozinho hoje, amanhã aquela tolerância mais uma tolerânciazinha adicional, e de tolerância em tolerância você está vivendo de maneira absolutamente diferente daquilo que Deus espera de você, que seria natural para você viver. Não reine o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Um pouco mais para frente ele fala assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então o crente pode ser um servo do pecado. A tolerância ao pecado é escravizadora, mesmo para o crente. Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você percebe o tamanho da incoerência quando a gente se deixa novamente escravizar por hábitos pecaminosos? Mentira, desonestidade, grosseria, ira, amargura, avareza. Escravizadores. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, da retidão moral. Nós não servimos o pecado, nós somos servos da retidão moral. Que a retidão moral, seja escravizadora em nossas vidas, usando a analogia que Paulo está usando aqui. Em 1 Coríntios 10, 13, realmente nos demove de todas as supostas justificativas que nós podemos usar para permanecermos no pecado. Olha o que Deus fala ali. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não temos desculpa. Nenhum pecado é forte demais, nenhuma tentação é forte demais. Não há tentação irresistível. Eu tenho ouvido pessoas, mas chegou naquela situação lá, eu não me aguentei, eu tive que ter uma explosão de raiva. Não teve não. Não teve não. Porque Deus não permite que a tentação seja sobre-humana. E Deus proveu o livramento da tentação. Quando a gente peca é porque a gente está desprezando a provisão de Deus. Quando a gente sucumbe a uma tentação, seja ela qual for, é um ato deliberado de rebeldia que está desprezando a provisão de Deus que nos livra da tentação. Então nós não temos desculpa. Deus proíbe a tolerância a pecados. Nós não podemos tolerar pecados em nossas vidas, mesmo os mais lights. Pecado é pecado. Lights na percepção do senso comum de quem os tolera, Não tem pecado light. E na minha experiência, pessoas desmascaradas sempre sentem remorso, mas raramente demonstram arrependimento. São coisas diferentes. O remorso é uma dor pela humilhação de ter sido pego. Isso não é arrependimento. Recentemente eu tive o desprazer de participar de um processo aqui onde a pessoa foi pega em flagrante adultério, como a mulher lá, Era um hábito de adultério. Uma vida dupla. Uma hipocrisia religiosa, Alguém que em certos círculos ensinava a Bíblia, ensinava sobre relacionamento conjugal, ensinava sobre casamento. E quando foi desmascarado, queria se matar. Mas não é arrependimento, é a dor pela humilhação. Se não tivesse sido desmascarado, possivelmente continuaria com a sua vida dupla. E tem pessoas com vidas duplas,
Mas Deus não está comprometido em preservar a reputação de ninguém. Oportunamente os pecados virão à tona. Como diz, tem um ditado crente, né, popular, que fala assim: o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Uma hora o pecado vem à tona. Então, remorso não é arrependimento. Arrependimento é o que aquela mulher demonstrou quando estava se auto-humilhando, com profunda dor na alma, um sofrimento na alma, e as palavras do Senhor Jesus foram libertadoras para ela, né? Tua fé te salvou. Eu entendo que você se arrependeu e vai abandonar essa vida de pecados. Segundo aspecto, segunda lição a destacar. Lembra que aquela mulher estava ungindo os pés do Senhor Jesus com um unguento, e aquelas substâncias da antiguidade eram muito valiosas, né? Perfume hoje é um negócio caro, né? Perfume hoje é um negócio bem caro, né? Tem perfumes aí que custam os olhos da cara. Naquela época não era diferente. Aqueles perfumes, né, aqueles óleos aromáticos eram muito caros. Lembra que Judas avaliou quando a Maria fez a mesma coisa lá 2 dias antes do Senhor Jesus morrer? Judas avaliou aquele unguento que ela usou ali com quanto, lembra? A gente falou na aula passada. 300 denários. Quase 1 ano de salário. Quase 1 ano de salário. Então essa mulher aqui usou o recurso de quase 1 ano de salário para oferecer aquele seu sacrifício de louvor, de adoração ao Senhor Jesus Cristo. E o que a dificuldade de honrar o Senhor com os próprios recursos demonstra sobre alguém? Aquela mulher abriu mão de quase 1 ano de salário para honrar o Senhor Jesus, para glorificar o Senhor Jesus. A gente vive uma realidade, como igreja, nós temos um índice de 50% de fidelidade, ou de infidelidade. Por isso que está entre aspas, né? Ou seja, quando você falha num mês na sua oferta ao Senhor, você está mal acompanhado, tem mais metade da igreja falhando. É isso que isso aqui indica. Não é que tem metade da igreja que contribui fielmente e tem metade da igreja que não contribui nada. Não. Nessa história de eu falho um, falho outro, na média, é metade das famílias que são membros da igreja, e olha, são membros da igreja. Ninguém se torna membro dessa igreja de maneira coercitiva. É uma decisão voluntária. Quando a gente se torna membro dessa igreja, a gente assume alguns compromissos com essa igreja. Um deles é sustentar essa igreja como expressão de adoração ao Senhor. Nós servimos aqui, nós desfrutamos aqui, nós crescemos aqui, nós investimos aqui. Então, todo membro assume o compromisso de ser fiel nas ofertas do Senhor. Então, se há essa dificuldade, há um problema sério. E de novo, né, quando você falha na sua oferta ao Senhor, você está muito mal acompanhado. Tem mais metade da igreja que está falhando. Isso é muito sério. Alguns domingos atrás... Oi, pode falar. Varia, né? Tem mês que é um pouquinho mais, tem mês que é um pouquinho menos. Já foi pior. Já foi pior. Já foi pior. Mas é muito sério. Alguns domingos atrás eu fui abordado por alguém que ouviu um relatório financeiro lá e veio expressar sua indignação com a infidelidade. Nós precisamos fazer alguma coisa, tem que falar mais, tem que pedir mais dinheiro aqui no culto, tem que falar mais aqui no culto. Eu falei, meu caro, a gente não ataca um problema combatendo o sintoma. Quem é médico aqui sabe, né, Vanderlei? Né? Se eu estou com uma febre, a Elô também. Se eu estou com uma febre alta e eu tomo uma Novalgina, ela vai me trazer alívio por algumas horas. Não adianta atacar o sintoma. Né? No caso da infidelidade das ofertas, não adianta ficar batendo nessa tecla, pedindo para as pessoas dinheiro. Não resolve o problema.
Corações gratos de pessoas maduras expressam fidelidade nas ofertas. Ponto. É igual ministério. Nessa igreja nós temos um índice de perto de 60 pessoas que servem no ministério. Esse é um outro compromisso que um membro da igreja assume com essa igreja, servir essa igreja. Nós temos cerca de 60% das pessoas que servem essa igreja. O ideal é que 100% das pessoas servissem essa igreja. E qual que é a melhor estratégia para mobilizar pessoas ao serviço cristão? Esse foi tema de um trabalho acadêmico que eu fiz. Qual é a melhor estratégia que tem no ambiente eclesiástico para mobilizar as pessoas ao serviço voluntário? A melhor estratégia é conduzir as pessoas à maturidade. Gente madura serve. Gente madura oferta com fidelidade. Então a gente resolve um problema de falta de serviço, de falta de fidelidade nas ofertas, levando as pessoas a amarem cada vez mais o Senhor e a entenderem que a oferta é uma expressão de adoração. A oferta é uma expressão de adoração. Aquela mulher honrou o Senhor com cerca de 1 ano de salário. Se o Judas estava certo em avaliar, e ele entendia de dinheiro, né, porque era ladrão. Quase 1 ano de salário. Olha o que Provérbios nos ensina. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, quando a gente oferta para o Senhor, é uma expressão de honra ao Senhor. Estou dizendo, Senhor, eu reconheço que o Senhor me abençoou com esse recurso financeiro. Eu estou devolvendo parte dele para te honrar, como expressão de adoração. Porque eu te amo. E essa oferta de gratidão é minha expressão de adoração. E honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a sua renda. Primícias eram as primeiras colheitas, os primeiros animais, os primeiros frutos. Então priorizava-se a honra ao Senhor. Muitas vezes nós temos a atitude de, vamos deixar para ofertar lá no final do mês. Aí você gasta o mês inteiro, chega lá no final do mês, não sobrou. O que isso comunica para o Senhor? Não é o melhor para o Senhor, é o pior para o Senhor se sobrar. Você percebe? Com as primícias da sua renda. E se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso aqui não é moeda de troca, como se ensina por aí. Não, dá dinheiro aqui que Deus vai te enriquecer. Não é esse o princípio aqui. Quem honra o Senhor com seus bens, não está ofertando para receber em troca, mas vai ser abençoado por isso. Há bênçãos, inclusive materiais, especiais, guardadas para os fiéis. Para os fiéis que honram. Não para os interesseiros que pensam que estão comprando o favor de Deus com o seu dinheiro. É bem diferente. Honra ao Senhor, oferece o melhor para o Senhor, as primícias para o Senhor, e há bênçãos, inclusive materiais, que Deus vai nos abençoar, mas nós não vamos fazer isso por causa da bênção. Vamos fazer isso por causa do Senhor. Salmo 96, verso 8. Deem ao Senhor a glória devida. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. A glória devida. O Senhor é digno. A nossa infidelidade comunica desprezo ao Senhor. Não se iludam. Não despreze uma febre. Não despreze um sintoma. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Ofertas abrem portas de intimidade com o Senhor.
de desfrute do Senhor. E o texto de Malaquias nos confronta também de maneira muito intensa, né? Olha só, Malaquias capítulo 3. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. De novo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a didática do Senhor aqui também é muito forte, né? Vocês estão me roubando, porque não estão dando a glória que me é devida. E de novo aqui é uma promessa de bênção material, como resposta de Deus à fidelidade. Então a bondade de Deus aos fiéis se manifesta também de maneira material, mas de novo, né? Isso não é moeda de troca. A fidelidade a Deus é recompensada com bênçãos, mas nós não devemos ir atrás da bênção, devemos ir atrás da honra ao Senhor. Acho que consegui deixar claro o meu ponto, né? Alguém tem alguma contribuição, alguma dúvida? Ok, mais lições a destacar. O amor a Jesus é proporcional ao nível de reconhecimento do tamanho da própria pecaminosidade e do consequente tamanho do perdão recebido. Quanto mais eu entendo o tamanho do perdão que eu recebi, mais eu amo o Senhor Jesus. Tem crente que se acha também acima da como é que chama aquela expressão? Acima da carne. Como é que é? Não sei de onde vem essa expressão. Deve ser uma expressão nordestina, né? Os caras ficam em cima da carne seca, os caras que gostam de carne seca, né? Mas tem gente que se acha, né, a última bolacha do pacote, né? Como o fariseu, né, que se achava superior aos demais pecadores, né? Tem cristãos que desenvolvem esse tipo de autoimagem. Eu sou maduro, eu sou fiel, eu sou pastor, eu sou professor da escola bíblica. Eu não sou como esses infiéis aí que falham 50% dos meses. Eu contribuo 12 vezes por ano, né? Então esse tipo de pensamento de autoexaltação comunica pouco amor ao Senhor Jesus Cristo, porque você acha que está merecendo o favor que está recebendo, né? Indiretamente é isso. Você não tem mérito em receber nada que você recebe, né? Então nós precisamos sempre nos lembrar de onde o Senhor Jesus nos tirou. Quantos pecados Ele nos perdoou. Nós sempre seremos, por exemplo, nós sempre teremos muito mais pecados perdoados do que ofereceremos perdão para pessoas em nossas vidas. Por isso que Jesus fala, se você não perdoar, eu não perdoo você. Você sempre vai ser muito mais perdoado do que eventualmente perdoar alguém que te deve, alguém que te ofende, alguém que fez mal para você. E é isso que Ele espera de nós, né? Então, quanto mais eu reconheço o tamanho da minha pecaminosidade, de onde o Senhor Jesus me tirou, a quantidade de pecados que Ele me perdoou e continua perdoando, mais eu comunico amor ao Senhor Jesus Cristo. Numa interação que Ele teve com escribas e fariseus, lá em Marcos 2,16, aconteceu o seguinte: os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O Senhor Jesus está sendo muito irônico aqui, né? Eles não eram nem sãos e nem justos, mas eles se achavam sãos e justos. Então quem não entende o tamanho da própria pecaminosidade
Não reconhece nem a necessidade de salvação. É um desprezo ao Senhor Jesus, né? Por isso que o Senhor Jesus responde daquela maneira. Então, o amor a Jesus é proporcional ao nível de reconhecimento do tamanho da própria pecaminosidade, do consequente tamanho do perdão recebido. Como aquela mulher, ela foi muito perdoada, ela muito amou. Você também foi muito perdoado, não tem ninguém que foi pouco perdoado. Então, todos deveriam amar muito como aquela mulher amou. Em contrapartida, o nível de reconhecimento do tamanho da própria pecaminosidade e do consequente tamanho do perdão recebido é inversamente proporcional à autoestima, à altivez religiosa. Quanto mais superior você se considera, é porque você reconhece pouco aquilo que o Senhor Jesus fez por você. Então, o nível de reconhecimento do tamanho da própria pecaminosidade e do consequente tamanho do perdão recebido é inversamente proporcional à sua autoestima e altivez religiosa. Então, quanto mais você se humilha diante do Senhor Jesus Cristo, mais você reconhece o tamanho da sua própria pecaminosidade e do tamanho do perdão que Ele te deu e continua te dando, como aquela mulher aos seus pés. Amém? Dúvidas, contribuições? Foi meio pesado, né, isso aqui. Eu posso fazer uma contribuição pessoal com relação ao tópico anterior das ofertas. Antes de eu ser pastor de missionário, eu fui engenheiro, né? E na minha realidade, ser casado com a Nara, engenheiro, ela trabalhando, a gente juntos ganhava consideravelmente mais, mas nós não éramos fiéis nas ofertas. Interessante que faltava no final do mês. Né? Então a gente passou algumas experiências de faltar dinheiro. Quando a gente foi trabalhando essa questão na nossa vida, né, no nosso casamento, até entrar no campo missionário, a gente ganhava menos. A gente ofertava mais e sobrava mais. Amém. Obrigado pela contribuição. Não é uma regra geral, mas é interessante como essa fidelidade de fato vale a pena. Eles experimentaram o que os textos falam sobre as promessas de bênçãos, né? Obrigado pela contribuição, muito oportuna. Mais alguém? Ok, como eu disse, foi meio pesado, né, essas lições aqui, né? Mas faz parte, né? A gente tem que levar uma chacoalhada de vez em quando, né? Faz parte do nosso processo de crescimento. A gente não pode se acomodar na inconformidade, né? Que Deus nos ajude a identificarmos aquilo que precisa ser melhorado. Ele vai dar a bênção e a força necessária para a gente melhorar aquilo que Ele espera que nós melhoremos. Ok. Próxima pessoa desprezada aqui que a gente vai estudar o encontro dela com o Senhor Jesus. A mulher samaritana, ali no capítulo 4 de João. O texto é longo, mas a gente consegue ler antes do intervalo, né? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sem seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede.
Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disse com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou o que fala contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, porém, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma coisa tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara a ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias ali, partiu para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então vamos para o café e a gente volta na sequência. Quem eram os samaritanos? Um pouquinho de história, né? Brevemente aqui. O que aconteceu, como é que esse pessoal surgiu, né? Em 722 a.C., aconteceu a queda da Samaria. Samaria era uma cidade que era a capital do Reino do Norte, né? Você lembra que depois de Salomão, o reino foi dividido, né? Entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte o Reino do Sul formado por Judá e Benjamim, e o Reino do Norte pelas demais tribos, né? Vlad, mas a tribo de Levi era uma tribo sacerdotal, ela estava esparramada, e ao sul de Judá e Efraim também tinha a tribo de Simeão, se eu não me engano. Simeão acabou sendo meio que absorvida por Judá. Então, na prática, são 3 tribos do sul e as demais tribos do norte, né? Então, moradores da região conquistada pela dominação assíria
eles foram levados cativos, ao passo que cativos de outras regiões conquistadas foram trazidos para aquela região. Você vê isso lá no texto de 2 Reis 17, né? A gente não vai ler porque o texto é longo, né? Mas era uma política de dominação da Assíria. A forma que a Assíria anulava a identidade nacional e minimizava a possibilidade de levantes rebeldes contrários à dominação assíria era essa, para misturar os povos, né? Então destrói-se a unidade nacional, levando gente cativa, fazendo uma movimentação dos povos conquistados. E ali para a região veio gente com muitos hábitos de adoração absolutamente estranhos a Israel, né? Aquela terra virou uma terra idólatra. E até curioso que vou só ler alguns versículos ali de 2 Reis 17. Olha que interessante. Então, o rei um pouquinho antes, né? Informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiro, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados da Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Então imagina, aquele povo idólatra vivendo ali, eles foram atacados por leões, falaram isso para o rei da Síria, foi o Deus que amaldiçoou. Leva um sacerdote lá e ensina esse pessoal a adorar o Deus, né? Só que cada grupo começou a adorar Deus e também os seus ídolos, né? Então ficou uma situação. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e assim vai. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdotes nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Então virou um forfé religioso aquilo ali, né? Virou uma confusão religiosa. Então formou-se ali um povo miscigenado etnicamente. Eles não eram judeus, eles não eram israelitas, né? Eles eram de outras nações e foram ensinados a adorar a Jeová, né? Então era um povo miscigenado e religiosamente confuso. À época de Jesus, os samaritanos tinham o Pentateuco, a Torá, como livro sagrado. Então, com o passar do tempo, a idolatria acabou sendo abandonada e eles passaram a adorar exclusivamente Jeová a partir de uma cópia que eles tinham da Torá como livro sagrado. Eles rejeitavam os profetas, o Neviim, e os demais escritos, o Ketuvim, né? Então a Tanakh era Torá, Neviim, Ketuvim, lembra disso? Que é o correspondente ao nosso Antigo Testamento, né? Aliás, Tanakh é um acrônimo de Torá, Neviim e Ketuvim. Isso é Tanakh, né? Então eles tinham só a Torá, não tinham o resto da revelação. E a Torá que eles tinham não era a grafia, uma coisa bem confusa, né? A grafia da Torá não era com caracteres hebraicos. É como se era em hebraico, não era uma tradução, era em hebraico, mas escrita com caracteres não hebraicos, né? Era um alfabeto consonantal samaritano. Oi? Seria Tarzan. Existe um Pentateuco samaritano próximo. É esse aí, é o Pentateuco samaritano, que é em hebraico escrito com caracteres, com alfabeto consonantal samaritano. Era como se a nossa Bíblia em português fosse escrita com caracteres japoneses, por exemplo, mas em português, né? Através dos caracteres. Nem sei se isso é possível, né? Estou falando
É igual você escrever aí Nevin e tu... Isso, né? Exatamente. Não estou escrevendo em hebraico, né? Estou escrevendo exatamente, é isso mesmo. Né? Então era um negócio meio estranho, né? Era uma Torá adulterada. Eu vou mostrar aqui. Eles tinham adulterado alguns trechos para justificar que a adoração não era lá em Jerusalém, era lá na Samaria. Monte Gerizim. Que a adoração era ali na Samaria. Então o Pentateuco samaritano ele possui importantes diferenças textuais em relação ao texto massorético, né, que é o texto que a gente tem preservado aqui do Antigo Testamento, né, da Tanakh. A principal diferença define o Monte Gerizim como local escolhido por Deus para adoração. Então eles pegam aquele texto de Deuteronômio 11, 12. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então ali tinha dois montes na Samaria, bem próximos um do outro. O Gerizim era um pouquinho maior que o Ebal, né? E o Senhor Jeová, né, que também é Jesus, ele está dizendo, propõe para vocês bênção e maldição. E estabeleceu aquele relevo como memorial. O monte da bênção é o monte Gerizim, que é um pouco mais alto. O monte da maldição é o monte Ebal. Então, ao olharem para aquela paisagem, eles deveriam se lembrar que eles estão diante de bênção ou de maldição. Então, era um memorial de uma verdade espiritual a partir do relevo. Isso é bem interessante, né? A ideia de Deus, imagina, que toda vez que o pessoal estava lá e olhasse para os montes, tem a bênção e maldição. Eu preciso buscar a bênção, senão eu vou receber a maldição, né? Então, os samaritanos, eles rejeitavam que o centro de adoração fosse Jerusalém. Eles assumiram que esse monte Gerizim, por conta de Deuteronômio 11, fosse o monte de adoração. E eles deturparam Deuteronômio 12, quando Deus está falando de um lugar futuro, olha só. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Eles adulteraram isso e escreveram: há um lugar que Deus escolheu para adorar o seu nome, e esse lugar é o Monte Gerizim. Então eles corromperam o texto original para justificar suas práticas religiosas, né? Então no Pentateuco samaritano tem um acréscimo depois dos 10 mandamentos que estabelece o Monte Gerizim como local de adoração. Então é a Torá adulterada, né? A Torá adulterada para justificar suas práticas. Assim, na tradição samaritana, o Monte Gerizim, e não Jerusalém, era o local de adoração. Então você começa a entender o diálogo da mulher com Jesus a partir dessas realidades, né? Então os samaritanos eles eram rejeitados e odiados pelos judeus, que eles eram racialmente impuros, né, miscigenados. Eles não eram judeus, eles não tinham sangue judeu. E a sua adoração era deturpada. Eles tinham uma Torá adulterada e defendiam que Gerizim era o local de adoração e não a Samaria. E aí é a razão do ódio mútuo entre eles, né? Então o judeu odiava o samaritano e vice-versa. O judeu odiava o samaritano porque ele não era puro e adorava a partir de uma escritura adulterada, num local que não era o local de adoração, e o samaritano odiava o judeu porque eles se consideravam superiores racialmente e diziam que o local de adoração era só Jerusalém, então a adoração dos samaritanos para os judeus seria ilegítima, então esse ódio mútuo se estabeleceu, né? Então nos versos de 1 a 4, né, do texto ali de João 4, o Senhor Jesus resolve então sair da Judeia e ir para a Galileia, que é bem o começo do ministério de Jesus. Logo depois que
João Batista começou a desacelerar, o Senhor Jesus começou a crescer, né? Em João 3,30, João Batista fala que é isso mesmo que tinha que acontecer, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Né? Um pouco tempo depois, João Batista foi assassinado, né? Jesus progrediu com seu ministério. Então, o Senhor Jesus, a partir da prisão de João Batista, ele decide voltar então para Galiléia. Ele estava ali na Judéia e resolveu voltar para Galiléia. Então, ele precisava passar pela região da Samaria. Eu vou mostrar um mapa para vocês verem como é que era o deslocamento ali, né? Então, a rota que Jesus escolheu passou por essa cidade de Sicar, próxima à cidade de Siquém, né, que aparece lá no Antigo Testamento, como o local que Jacó viveu. E havia ali a fonte de Jacó, né, terras que José recebeu de Jacó. Né? Você pode ver depois os textos lá de Gênesis e de Juízes. Então, ficou ruim, né? Mas olha só, a Judéia é aqui, o Senhor Jesus estava indo lá para Galiléia, que é a parte mais vermelha, tinha que cruzar aqui a região da Samaria, que é essa parte central aqui. O Senhor Jesus estava aqui em Jerusalém, ele ia passar por Sicar, e aqui em Sicar tinha o Monte Gerizim e o Monte Ebal. O Senhor Jesus, depois, quando ele iniciou seu ministério, ele saiu de Nazaré e foi morar ali em Cafarnaum, ali na parte superior do mar da Galiléia. Ali. Tá bom? Então, esse é o percurso que Jesus fez, passou ali por Sicar. Então, essa questão do relevo, até hoje, né? O relevo permanece o mesmo até hoje, né? Tem o Monte Gerizim, que é um monte um pouco mais alto, e o Monte Ebal, que é um monte mais baixo, o Memorial de Bênção, Memorial de Maldição, e entre os montes, a cidade de Sicar, por onde Jesus passou e se encontrou com aquela mulher. Tá? Então, o verso 6 fala que o Senhor Jesus, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta. Que horas que é a hora sexta no nosso horário? Oi? Meio-dia, né? Meio-dia. Está no calendário judaico, na contagem judaica de tempo. Começando amanhã, primeira hora, segunda hora, terceira hora, né? Então, Jesus foi crucificado na terceira hora, 9 horas da manhã. Quarta, quinta, né? Sexta, meio-dia, sétima, oitava, nona hora. Então, houve trevas sobre a terra até a hora nona, né? Então, a hora sexta, normalmente, corresponde a meio-dia, mas não aqui. Não aqui. Oi? Não entendi. Então a interpretação usual é que seria perto do meio-dia, Jesus estava cansado da caminhada. Sendo meio-dia, por essa interpretação convencional, usual, nas suas Bíblias, né, se você tem a nova versão transformadora, a nova versão internacional, vai estar escrito meio-dia. Nova Almeida atualizada, vai estar escrito meio-dia. Né? Pode arriscar aí. Então, sendo meio-dia, alguns ensinam que a mulher samaritana estaria ali em um horário pouco frequentado para não cruzar com outras mulheres, porque tinha má fama. Você já ouviu isso? Então, o pessoal viaja, né? Era meio-dia, a mulher estava lá meio-dia para não cruzar com outras mulheres. O texto não fala isso, mas os pastores falam. Os mestres falam. O problema dessa interpretação é esse. Se você comparar João 19,14 com Marcos 15,25. João 19,14 fala o seguinte. Então, João é o texto, o evangelho que nós estamos lendo aqui, né? Era a Parasceve Pascal, sexta-feira, né? Cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. O Evangelho de João fala que na hora sexta, Pilatos estava com Jesus, diz para o povo: eis aqui o vosso rei. E Marcos, capítulo 15, verso 25, era a hora terceira quando o crucificaram.
Percebeu a incongruência aí? Então, em Marcos, hora terceira, 9 horas. João, hora sexta, meio-dia. Se for isso, tem um erro na Bíblia. Na sua tradução, no capítulo 19 de João, no versículo 14, está falando que é que horas? Desculpa. Hora sexta. Aqui no meu está 6 horas da manhã. Ah, isso é NVI. Uma versão da NVI traduziu correto. Mas vai para a NVI aqui em João 4 e leia o verso 6. Verso 6. Meio-dia. Então a NVI está que nem o samaritano, está confusa, né? Tem um lugar que ela traduz hora sexta por meio-dia, outro lugar ela traduz hora sexta por 6 horas da manhã. Então o tradutor comeu uma bola do tamanho de um bonde aí, né? Tá? Ele precisa se resolver. O que é hora sexta, né? Porque num texto ele fala que é meio-dia, outro texto ele fala que é 6 horas da manhã. Tá? Então, ele tentou corrigir essa discrepância mudando a tradução só de João 19, mas desprezou a tradução de João 4. Foi um erro de tradução, né? Ele tem que escolher que critério, que metodologia de contagem de tempo o Evangelho de João está utilizando. Porque o Evangelho de João não foi escrito para judeus, foi escrito para moradores da província, originalmente da província da Ásia Menor, que eram gentios dominados pelo Império Romano, que tinha a sua própria metodologia de contagem de texto. Então faria todo sentido se João tivesse usando a contagem de texto da sua audiência. Porque se ele usasse a contagem de texto dos judeus, a sua audiência não iria entender o que ele estava escrevendo. Então, em João, hora sexta não é a hora sexta judaica. Em João, a contagem é romana, então a hora sexta ou é 6 horas da manhã, ou é, no nosso, como a gente, 18 horas da tarde. Tá? O romano contava a hora como a gente, da meia-noite até o meio-dia, do meio-dia em diante, tá bom? Então essa é a melhor forma de conciliar as narrativas de João e de Marcos, porque senão a Bíblia tem um erro. Vlad, só um adendo aí ao que ela comentou, usando NVI também, no capítulo 19 de João, tem uma nota de rodapé, no versículo 14, que fala conforme o sistema oficial romano. Ok. Mas só no João 19, né? No João 4 ele ignora isso, né? Enfim. Ô Vlad, então no Marcos já é focado para os romanos. Marcos foi escrito a partir dos relatos de Pedro, né? E Mateus, Marcos e Lucas usam o sistema judaico de contagem de tempo. E João, por ser um evangelho mais tardio, ele foi escrito bem depois dos outros. João já não vivia mais na região da Judéia fazia muito tempo, ele já estava na Ásia Menor, convivendo com os pagãos, né, com os gentios, não pagãos, com os gentios ali da Ásia Menor. Então, a diferença cronológica justifica a utilização do horário romano nos seus escritos e não do horário judaico. Tá? O Carson, né, que eu recomendei como comentarista, um dos comentaristas, né, que eu uso, ele prefere insistir em meio-dia e tenta explicar esse erro da Bíblia, né? Mas a explicação... Oi? Um tempinho com isso, forçando assim. Você já viu o comentário dele? Ele prefere tentar explicar esse erro da Bíblia. 9 horas da manhã, meio-dia, quase a mesma coisa. Né? Passou o sol não estava lá, mas não estava cá, então Marcos fala que era 9, né, que era terceira hora, João fala que era hora sexta, mas eles estavam que dizer a mesma coisa, né? Eu acho que no final ele fala que os dois usos naquela época eram usados, então às vezes usa um, às vezes usa... não tinha relógio, era difícil marcar tempo, enfim, uma explicação bem inadequada no meu ponto de vista, né? Então a melhor explicação
é que era 6 horas da tarde. Então Jesus estava cansado da viagem porque tinha percorrido uma longa jornada o dia inteiro, chegou ali 6 horas da tarde, né, para dormir ali na cidade, enfim. Então, cansado da viagem, 6 horas da tarde, que harmoniza-se perfeitamente com Marcos. Jesus estaria cansado depois de um longo dia de viagem. Então, João usa o horário romano, os outros evangelhos usam o horário judaico. E o encontro junto à fonte de Jericó, então, acontece com aquela mulher. Jesus a aborda. Dá-me de beber. Então, Jesus, um judeu. Quem me chama? Oi. Só um ponto que eu acho que pode causar confusão, não é um erro da Bíblia, mas um erro da tradução. Da tradução, exatamente. É um erro da tradução. É um erro da tradução, mas a tradução, se for se for do jeito que está na maior parte das Bíblias, comunica que é um erro na Bíblia, porque Marcos fala de 9 horas da manhã e João fala que meio-dia ele ainda estava com Pilatos. Então é um erro. Ele não poderia ter sido crucificado às 9 horas da manhã se meio-dia ele estivesse com Pilatos. Tá? Textualmente é a 6ª hora. Tá? Mas a tradução, feita de maneira errada, induz a esse aparente erro da Escritura. Tá bom? Então ela estranha que um judeu a aborde sendo uma mulher, e ainda uma mulher samaritana. Não era usual, né? E os discípulos também, no verso 27, estranharam também, né? Mas eles já estavam, né? Aquele ditado, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Eles já não falaram nada, né? Se eles falar alguma coisa aqui, a gente vai levar alguma lambada, né? Então eles estranharam, mas ficaram na deles, né? Então Jesus estava ali sozinho com ela e um judeu sozinho com uma samaritana se dirigir a ela era muito estranho. Era muito estranho. Havia um ódio mútuo entre os dois povos e ela ainda era mulher. A tradição, olha só que a Guemará do Talmud de Jerusalém. A Guemará é um comentário da Mishnah, lembra, né? O Talmud é a Guemará, a Mishnah, que era as tradições dos anciãos, e a Guemará, que era o comentário rabínico sobre a tradição dos anciãos. Para os judeus isso acabou tomando um peso desproporcional, né? Mas a Guemará e a Mishnah refletem a tradução daquele contexto, né? Olha o que a Guemará fala sobre as mulheres. Um homem não deve saudar uma mulher em local público, nem mesmo a sua esposa. Um homem não podia dirigir a palavra para uma mulher em local público. E olha o que um rabino fala: melhor queimar as letras da lei do que entregá-las a uma mulher. Essa era a misoginia daquela cultura, né? As mulheres eram consideradas desprezíveis. Uma mulher samaritana, então, era a desprezível dentre as desprezíveis, né? Ok. Então Jesus responde ao estranhamento da mulher. E Jesus já aproveita e começa a falar de verdades eternas, né? Se conheceras o dom de Deus, ou seja, aquilo que Deus tem para dar para você, né? João 1,12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se conhecesse o que Deus tem para dar para você, ou João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se soubesse o que Deus tem para dar para você, esse é o dom de Deus, né? Se soubesse o que Deus tem para dar para você, e se você soubesse quem sou eu, quem é o que te pede, se você soubesse quem eu sou, e nos versos 25 e 26, Senhor Jesus disse: eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Ou seja, se você me conhecesse
e soubesse a dádiva divina que eu tenho para te dar, você me pediria e receberia a água viva. Então Jesus aproveita a situação em que ambos estão lá interessados na água e lança essa verdade espiritual da água viva que ele teria para dar para ela. Ela não entendeu. Ela não entendeu. Jesus está usando aqui uma metáfora que tem em Jeremias, no Neviim, que ela não conhecia. Mesmo que ela fosse religiosa, ela não conheceria Jeremias. Porque ela só conheceria a Torá. Mas Jesus está lançando mão de uma parte da Escritura que ela não conhecia, até para mostrar para ela que a Escritura que ela conhecia era incompleta. Então Jesus usa ali a metáfora de Jeremias 2,13, que fala o seguinte: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. E agora que lucro você terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beber as águas do Eufrates? Então o profeta está confrontando o abandono de Deus e a busca por essas alianças políticas, seja com o Egito, seja com a Assíria. Então vocês abandonaram um manancial de águas e cavaram cisternas rachadas que vocês enchem de água, a água vaza. Então Jesus está usando essa metáfora da água viva, que ela não conhecia, né? Então o erro do povo lá de Jeremias era duplo. Eles haviam rejeitado o manancial, a comunhão e a adoração verdadeiras com Deus, e tinham cavado cisternas rachadas, inúteis, que não retinham a água. Então eles cometiam idolatria, parte de Judá buscava outros deuses nos tempos do profeta, uma religiosidade mecânica, que não desfrutava da água viva de Deus, né? Quem não era idólatra mantinha esses ritos religiosos, mecânicos e sem fidelidade real. E alianças políticas, como se Deus não fosse suficiente para tomar conta do reino, fazendo aliança com o Egito, aliança com a Síria, no lugar de confiar no Senhor. Então na Samaria, o problema religioso era ainda pior do que na Judéia e na Galileia, que tinham aquela religiosidade mecânica, ritualística. Além do ritualismo legalista, eles tinham uma Torá adulterada, que é o Pentateuco samaritano, a Torá adulterada escrita com letras, com alfabeto consonantal de Samaria. Não conheciam o resto da revelação, os profetas e os escritos, né? O Neviim e o Ketuvim. E mesmo que a mulher então fosse religiosa, ela não conheceria Jeremias, ela nunca tinha ouvido falar de manancial de águas vivas, né? Então a mulher não entendeu e desafiou Jesus. O poço é fundo, você não tem como tirar, como é que você pode me oferecer essa água viva? Essa é a indagação da mulher. Que história é essa? Quem você pensa que você é? Isso que a mulher está dizendo para ele. Né? O que você pensa que você é? Lembra, é uma mulher falando com um judeu. Aqui ela não tinha a menor noção de quem era Jesus. Era um judeu atrevido conversando com ela. Essa era a mentalidade dela aqui nesse ponto. Sua água é melhor que a nossa? Isso que ela pergunta para ele. Então a água viva parecia esnobar a água daquele poço. Parecia que Jesus estava dizendo que a água do poço era uma água de segunda categoria, que ele tinha uma água melhor para dar para ela. Aí ele sendo judeu, ela já emenda para ele. Nosso poço não é qualquer poço. É o poço de Jacó. Jacó bebeu desse poço. Né? Seus filhos beberam desse poço. Seu gado bebeu desse poço. Você não tem água melhor para dar para a gente, né? Então aí ela emenda, né? Se você tem uma água melhor, você se considera melhor do que Jacó? Essa é a pergunta que ela faz, né? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai? Essa é a indagação daquela samaritana, daquele judeu atrevido falando com ela, dizendo que tem uma água melhor que a dela.
Aqui a conversa está tensa, né? A conversa aqui está tensa. Então, os samaritanos, segundo o Flávio Joséfo, né, na sua obra Antiguidade, eles se consideravam descendentes de Jacó. Eles meio que tentavam omitir o seu passado de miscigenação racial, né, e falar, não, a gente é descendente de Jacó, né? Por isso que ela fala que Jacó era o pai dela. Não era, né? Na verdade, eles eram descendentes desse povo miscigenado que surgiu ali em função da dominação assíria. Então Jesus dá corda, provoca ainda mais a mulher, né? A água do seu poço mata a sede temporariamente. Minha água mata a sede definitivamente. Jesus insiste em que a sua água era melhor do que a dela, daquele poço do Jacó. E a mulher provoca de volta e desafia Jesus. Então quero provar dessa sua água. Se ela é tão boa como você fala, eu não vou ter mais sede e nem vou precisar vir aqui novamente. Lembra, aqui ainda é uma mulher conversando com um judeu atrevido, nesse ponto do diálogo. Então a ironia está muito presente aqui, tanto por parte de Jesus como por parte dela. Aí então o Senhor Jesus dá uma demonstração da sua onisciência. Aí a mulher fica com as pernas bambas, né? Chama teu marido. Então só então que a mulher percebe que Jesus não era um homem comum. Então nesse ponto do diálogo, a partir do verso 19, a mulher já está encarando Jesus. Então você sabe da minha vida pregressa, devassa, você é profeta. Então não é um judeu qualquer, eu estou falando com um profeta. Eu não estou falando com um judeu atrevido, estou falando com um profeta atrevido. Então a demonstração de onisciência de Jesus não demoveu a mulher dos seus questionamentos. Então veja o verso 20. Você é profeta? Então vamos lá. Nossos pais adoravam nesse monte. Vocês dizem que em Jerusalém é o lugar não se deve adorar. Então ela continua questionando. Então você é religioso, você é profeta? Quem disse que Jerusalém é o lugar correto para adorar? Nós adoramos aqui. Então ela continua o diálogo com a mesma atitude questionadora, aquele profeta agora judeu, né? Quem são vocês para definir o local correto de adoração? Quem são vocês para dizer que Jerusalém é o lugar para adoração? E na sequência o Senhor Jesus então ensina sobre a verdadeira adoração. Não depende de local, nem no monte Gerizim, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. No verso 21 ele teria dito, né? Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então não depende do local, conforme o verso 21, não é em Gerizim, em Jerusalém, né? Deus busca adoradores verdadeiros que não dependem de local para adorá-lo. E segundo ponto que Jesus aponta aqui, que a adoração depende plenamente do conhecimento completo da revelação bíblica. A adoração é em espírito e em verdade, conforme a verdade bíblica. Verdade que os samaritanos não tinham. Lembra? A Torá adulterada e um texto sagrado parcial, que não tinha o texto do profeta Jeremias que o Senhor Jesus está usando aqui. Então os judeus foram o palco da revelação completa e da encarnação do Messias. Deus chamou Abraão, formou Israel, revelou a Tanakh, fez promessas messiânicas. O Messias nasceu como um judeu e não como um samaritano. Por isso que Jesus fala, né? Vocês adoram o que vocês não conhecem, o seu texto sagrado é limitado, adulterado, é parcial. Nós adoramos o que conhecemos, nossa revelação é completa, e a salvação vem dos judeus. Eu, o Salvador do mundo, sou um judeu. Então não existe adoração ignorante da palavra de Deus. Em espírito e em verdade. Em espírito, pois Deus é espírito.
Então a adoração não é ritualística, não é mecânica, não é exterior, ela é interior. Interior espiritual, não exterior e ritualística, somente para os que foram vivificados pelo Espírito Santo. E ela é fundamentada no conhecimento da verdade, não em seja emocionalismo ou tradições humanas estabelecidas em ignorância da verdade. Então essa é a verdadeira adoração, o Senhor Jesus define para aquela mulher. Então nesse ponto a mulher demonstra que conhece alguma coisa das promessas messiânicas, né? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas essas coisas. Aí quando Jesus diz, eu sou o Messias, aí a mulher fica bem abalada, né? Jesus finalmente se identifica. Os discípulos nesse ponto chegam, interrompem o diálogo, né? Estranham e se admiram da conversa, não fala nada. E diante da afirmação de que Jesus era o Messias, então a mulher foi chamar gente da cidade para ver aquele homem. Tem alguém lá dizendo que é o Messias, e ele falou coisas da minha vida que não tinha como ele saber. Então a mulher aqui estava realmente impressionada com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus demonstrou plena onisciência, né, quando disse que ela tinha uma vida devassa, né, já tinha passado na mão de vários homens, estava vivendo com um homem que não era marido dela. Jesus ensinou sobre a verdadeira adoração, e ela precisava de mais gente avaliando se Jesus era quem dizia ser. Porque ela chegou na cidade, será este porventura o Cristo? A mulher estava realmente precisando de certificação da impressão que ela tinha tido que Jesus era quem de fato ele disse ser, né? Aí veio uma turma da cidade conferir o testemunho da mulher. Nos versos 31 a 38, Jesus havia aproveitado a necessidade de água para ensinar sobre a água viva, agora ele aproveita a necessidade de alimento para ensinar sobre fazer a vontade de Deus diante dos campos que branquejam. Gente ávida por conhecer a Deus, por ser salva, pronta para serem colhidas, né? Então Jesus afirma que aquilo que o alimenta é fazer a vontade de Deus, ganhar almas, viver para ganhar almas. Minha comida consiste, ou seja, é mais essencial do que a própria alimentação para mim. Embora faltasse ainda 4 meses para a colheita da safra agrícola, havia ali diante dele uma colheita iminente de almas, de vidas, de pessoas que se converteriam. Então ele fala dos analogia, a parábola, que é a metáfora, né? São campos que branquejam para a ceifa. Era a característica do trigo, principalmente, né? O trigo verde não está em ponto de colher. A hora que o trigo fica... Você olha para a plantação de trigo, assim, está aquela cena branca, né? Agora é a hora da colheita. Então ele está dizendo, olha aqui a vista branca dos campos prontos para colher. Jesus está falando da colheita das almas, não da colheita do trigo, né? Só terminar esse slide aqui. Então havia uma turma de samaritanos vindo para ser colhidos para Deus, e os discípulos estavam então diante de uma colheita que já havia sido preparada por Deus. Eles só iam, naqueles 2 dias que eles passavam ali com Jesus, levar aquelas pessoas à salvação. Semana que vem a gente continua, a partir daqui, tá bom? Vamos orar. Pai amado, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade, por esse privilégio que temos de sermos expostos à Tua palavra, à Tua verdade, à Tua instrução transformadora. O Senhor continue a nos abençoar, o Senhor nos dê uma semana cheia de desfrute do Senhor mesmo, cheia de oportunidades para honrarmos Teu santo nome com nossos louvores, nossa adoração, com nossas ofertas, porque Tu és digno. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa semana, gente. Deus abençoe.